Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VenSeg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 29 de abril e hoje eu vou compartilhar mais uma escritura da designação do VenSeg. Eu estudando aqui para compartilhar sobre a mensagem com vocês, eu me deparei com os versículos, do 1 ao 5 ali, na qual o Senhor repete muitas vezes a palavra escutar e dai ouvido. Dar ouvido além de escutar, é fazer o que ele está pedindo. E eu lendo esses versículos, eu lembrei muito da conferência geral. A gente fica muito eufórico esperando a conferência geral. A conferência geral, a gente assiste todas as sessões ali, mas é muita informação de uma vez só. Lembrando que a conferência geral, ela só vai acontecer depois de 6 meses depois. Então, o que é dito na conferência geral, nós devemos estudar durante esses 6 meses aqui. E com esse propósito, eu vim aqui também indicar para vocês o canal do meu amigo, Adriano, tá bom? Ele tem um canal chamado Meu Propósito. O que ele compartilha nesse canal? Ele compartilha o tema da conferência geral. Por exemplo, ontem ele enviou um vídeo do discurso do presidente Nelson, da abertura da conferência, tá bom? Na qual o presidente Nelson fala ali sobre a reforma no templo de Salt Lake, dos entulhos, tudo, e dos detritos, que estava sendo tirado. E aí o presidente Nelson falando se em nossa vida também não temos que tirar alguns detritos. E quais detritos são esses? Você lembra? Bom, eu assisti no canal do meu amigo, eu pude relembrar que detritos são esses. Então eu convido você, já que é uma designação de nós estudarmos a conferência, vai lá no canal do meu amigo, do Adriano. O canal dele é Meu Propósito. Eu vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo, tá bom? Se inscreva lá no canal dele. Ele posta uma vez por semana, às vezes quando não dá, ele posta daqui 15 dias novamente, tá bom? A mensagem dele é bem curta, é de 6, 8 minutos, tá bom? Ele comenta sobre a conferência ali e eu acho fantástica as observações que ele faz ali sobre o discurso, coisas às vezes que eu não tinha observado. Então é muito importante a gente estudar na conferência, tá bom? Vai lá, se inscreva no canal dele. O irmão Adriano, ele não é chato igual eu não. Eu todo dia tô aqui, Todo dia falando aí na cabeça de vocês. O irmão Adriano ele vai falar uma vez por semana, vai falar daqui 15 dias. Então se inscrevam lá, tá bom? Os comentários que ele faz é belíssimo. Então, deixando a indicação aí do canal do Adriano, eu vou começar aqui a designação do VenSeg. Hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênios, seção 45, versículo 56, falando sobre a segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. O versículo diz assim: E nesse dia, quando eu vier em minha glória, cumprir-se-á a parábola que falei, concernente às 10 virgens. Bom, aqui o Senhor, ele menciona sobre as 10 virgens. Você deve lembrar que na seção 45, o Senhor lhe dá a designação ali a Joseph Smith de parar de traduzir o Velho Testamento. Ele estava em Gênesis ali ainda, Depois que ele terminar o Novo Testamento, ele volta lá para o Velho Testamento novamente. Mas ele pede para que ele traduza o Novo Testamento. Então, essa parte aqui, que o Senhor está mencionando sobre as 10 virgens, se encontra em Mateus capítulo 25. E tem uma observação lá que Joseph Smith fez também que eu quero compartilhar com vocês. Então, já que a designação fala sobre isso, que dessa parábola das 10 virgens, que é como a segunda vinda de Jesus Cristo, então vamos lá para Mateus 25 ver o que nós podemos aprender com essa mensagem, tá bom? Mateus 25, versículo 1 e 2, eu vou ler, tá bom? A parábola das 10 virgens tem várias interpretações, tá bom? E eu peguei algumas delas aqui para compartilhar, para trazer melhor a mensagem aqui sobre a segunda vinda para nós. Então diz assim, o versículo 1 e 2. E então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. Tinha algumas traduções na Bíblia antiga ali, que era as prudentes e as loucas, Então, depende da tradução da escritura que você estiver usando aí. Bom, então aqui fala sobre uma festa, e as bodas, que é um casamento, na verdade, na qual a gente tem que simbolizar essa festa, o reino celestial, tá bom? Então,
a noiva tem que se preparar para entrar no reino celestial. Então, essa parábola ela é cheia de simbolismo, tá bom? Então, por exemplo, a noiva, quem é a noiva? A noiva, essas 10 virgens, simboliza a noiva. A noiva simboliza a igreja, tá bom? Vocês lembram quando Jesus Cristo, né, o povo pediu ali um sinal para Jesus Cristo para mostrar que ele era o Cristo, e ele diz, uma geração adúltera e perversa perde um sinal. Nossa, ele chamou os líderes religiosos de adúlteros ali, né? Só que na época eles entendiam o que significava. Não significava que aqueles líderes religiosos estavam traindo a esposa. Significava que eles quebraram o convênio do Senhor, que eles estavam se desviando do convênio do Senhor. Porque a noiva, né, a esposa, é a igreja do Senhor. E o Senhor é o noivo, tá bom? Então, quando o Salvador Jesus Cristo falava que eles estavam era um povo adúltero, eles entendiam que Jesus Cristo estava dizendo que eles estavam se desviando do convênio. Bem interessante isso. Então vamos lá, a noiva é a igreja, o esposo é o Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo. As noivas, tanto na nossa cultura também, quando uma noiva vai casar, ela se veste, né, de branco ali e tudo. Também na época de Cristo tinha as vestes da noiva. Isso aí pode simbolizar, né, que a noiva tem que estar preparada para receber o noivo, que tem que se trajar de maneira diferente. A gente pode colocar como interpretação aí, entrar no templo, colocar as vestes. Continuando aqui, nessa mesma parábola fala que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, né, loucas. E continuando, elas saíram com suas lâmpadas. O que é a lâmpada, né? A lâmpada, nesse caso aqui, na interpretação, seria o testemunho, tá bom? A lâmpada, ela produz a luz, né? A luz, ela é o Espírito Santo que vai guiar a nossa vida, né? Porque vai estar escuro, né? Então, ela guia ali a nossa vida, tá bom? Agora, o que é o combustível que sustenta essa lâmpada é o azeite. O azeite é usado nas escrituras aí como alimento, né? É usado também como unção, tá bom? De ungir as pessoas. E também ele é usado como combustível, por exemplo, na lâmpada ela é o combustível do testemunho, tá bom? Então o azeite neste caso aqui ele está simbolizado pela conversão. A conversão é diferente de um testemunho. Um testemunho é saber pelo poder do Espírito Santo que algo é verdadeiro. Já a conversão é viver esse testemunho. Por exemplo, uma pessoa pode ter o testemunho de que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, ter o testemunho de que este é o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, se você é convertido, você vai viver o Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Então tem essa diferença. Então, o óleo, né, o azeite aqui significa a conversão e a lâmpada significa o testemunho. Bom, continuando aqui, eu vou ler agora o versículo 5 e 6. Eu vou pulando. Essa parábola é Mateus 25, do versículo 1, ela vai até o versículo 15, eu acho, tá bom? Mas eu tô lendo só alguns versículos aqui. O versículo 5 e 6 diz assim, né? E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se o clamor. Aí vem o noivo, e saíram a encontro. Então, veja que todas toscanejaram. Lembra que essa parábola, o Salvador Jesus Cristo, ele está falando aos membros da igreja, que nós devemos estar preparados para a segunda vinda. E logo aqui diz que todos toscanejaram, todos adormeceram, todos nós vacilamos, tá bom? Todos nós pecamos e estamos despreparados. Mas devemos acordar, né? Se nós não estamos preparados para encontrar Jesus Cristo na segunda vinda, nós devemos se preparar. Acorda, vamos se preparar, tá bom? Então, continuando aqui, né? O que acontece aqui é que 5 das virgens aqui, as noivas, elas estavam despreparadas, elas estavam sem azeite. E as outras 5 tinham azeite. E aí, as que estavam sem o azeite pediram emprestado ali para as que tinham azeite. Está aqui no versículo do 9 ao 10, diz assim, ó. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que os vende e comprai-o para vós. E tendo ela ido comprá-la, chegou o noivo.
e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Bom, algumas pessoas podem interpretar ali, né, que aquelas mulheres, as que estavam preparadas, foram egoístas, que não quiseram dar. Mas lembra que nessa parábola aqui, o azeite significa conversão. Não tem como você passar a sua conversão para outra pessoa. Então, quando ela disse, ide aos que vendem e comprai, elas não estão falando de uma transação comercial. Elas estão falando que você deve trabalhar o seu testemunho para que você se converta ao Senhor. Bom, então isso é algo individual, não tem como você passar a sua conversão para outra pessoa, elas não estão sendo ruins ali. E o noivo chega e elas entram, né? As que estão preparadas. E as outras, né, infelizmente, não deu tempo delas estarem preparadas e as portas fecharam. Ainda assim, elas chegam lá e batem na porta. Vamos ver o que acontece, né? As que estavam despreparadas. Versículo 11 em diante aqui, ó. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bem forte isso, né? Que se você não está preparado, Jesus Cristo voltar, não vai dar mais tempo. Agora, eu estava falando na sessão 45 aqui que o Senhor ele pede para Joseph Smith fazer a tradução do Novo Testamento, ali, corrigir algumas coisas. E esse é um versículo que foi corrigido, tá bom? Por Joseph Smith. Eu vou compartilhar com vocês. É o versículo 12 aqui de Mateus capítulo 25, né? Que nós estamos lendo. Isso, Mateus capítulo 25, o versículo 12, ele deu uma corrigida. Aqui quando diz que, ele respondendo disse, em verdade vos digo, não vos conheço, né? Na verdade, ele corrigiu esse versículo, né? E na verdade deveria estar escrito assim, que vós não me conheceis. Então, o Salvador, ele conhece todo mundo, Deus ele já nos conhece. Então, nós que não conhecemos o Senhor e não nos preparamos para a sua vinda, né? Então, vê que apenas um detalhe aqui já muda o sentido, né, da Escritura. Então, na verdade, quando as pessoas baterem ali, né, e clamarem ao Senhor, ele vai dizer, vós não me conheceis. Na verdade, ele conhece a gente. Ele conhece cada pessoa pelo nome. Cada pessoa, ele conhece tudo sobre nós, sobre os nossos gostos, tudo. Bom, eu deixo essa mensagem com vocês, que nós possamos estar preparados aí para a segunda vinda, alimentando o nosso testemunho, se convertendo ao Senhor. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.